Graças, paz, povo abençoado, benditos, eternos do Senhor, do Cristo eterno, do Cristo que ressuscitou para nunca mais morrer. Amém? Bendito seja Ele. Sou o irmão Van, aqui direto de Lucena, Paraíba, Nordeste brasileiro. Assim Deus permitindo, e estando na vontade soberana, estaremos juntos, eu e você, aí de qualquer lugar do Brasil. E junto estamos estudando, examinando, passei uma semana, 5, 6 dias, sem postar vídeo, atarefado, ajuda um, ajuda o filho, ajuda outro, nessa correria familiar, mas tudo dentro da vontade permissiva do Deus eterno. Glória a Deus. Então, vamos continuar, né? Obrigado por o mais novo inscrito, mais nova inscrita no canal Metanoia da Graça. Glória a Deus. Então, estamos falando sobre a eternidade para sempre, perpétua, ininterrupta do Deus Filho, né? Deus Pai e Deus Filho. Irmão, já me escreveram tanto. Irmão, o senhor está falando uma heresia, o Cristo deixou de existir em 70, não existe dois deuses, não existe dois deuses, só existe um Deus, o Deus Pai e Deus Filho, só um Deus, duas pessoas. Ah, sim, agora se você dissesse assim, irmão, não existe duas pessoas em Deus, aí eu ficava quieto, né? Aliás, aí você estaria falando uma grande besteira, porque sim, Deus, ele se apresenta como Deus Pai e Deus Filho, né? Deus são duas pessoas distintas, porém inseparáveis. É só você ver lá João capítulo 1. Sim, já me disseram também que João capítulo 1 é um livro herético, né? Escrito por um herege João, e assim uma série de coisas para querer não aceitar a verdade. Bom, o assunto hoje é bom, dando continuidade, né, ao Filho eterno de Deus. Vou falar hoje sobre Cristo, atenção o tema, Cristo, o Filho do Deus eterno, é digno de toda adoração. Você sabia que o Filho de Deus também é digno de toda adoração? Eu disse toda. Mateus capítulo 2, como está aqui, ó, Mateus capítulo 2, versículo 11, você lê aqui, que eu vou ler aqui no meu notebook, ok? Para a gente acelerar um pouquinho aqui o horário. Vamos lá. Vamos aqui botar no versículo de número 7, para você entender o contexto. Versículo 7 diz, então, Herodes mandou um recado, não esqueça, qual é o tema, irmão Van, do estudo de hoje? Cristo, o Filho eterno do Deus eterno, Cristo eterno, do Filho do Deus eterno, digno, eu disse foi não, é digno de toda adoração. Versículo 7. Então Herodes mandou um recado secreto aos sábios, pedindo que viesse falar com ele. Nessa reunião, obteve deles a época exata em que viram a estrela pela primeira vez. Aqui o prenúncio do nascimento do Cristo eterno. Disse ele, vão a Belém e procurem o menino, e quando o encontrarem, voltem e me digam para que eu possa ir adorá-lo. Que eu possa ir adorá-lo. Cristo, o eterno Filho de Deus Pai, digno, único digno de adoração. Adorá-lo também. Beleza? Versículo de número 9. Depois desse encontro, os sábios seguiram o seu caminho. Então a estrela que tinha visto no Oriente apareceu-lhe novamente, né? E foi adiante deles e parou acima do lugar onde estava o menino.
Jesus, né, o Verbo eterno de Deus. Agora o versículo de número 10. E vendo a estrela, né, a alegria deles foi imensa. Agora, olha o 11. O 11, entrando na casa onde estavam o menino e Maria, sua mãe, eles se ajoelharam diante dele, do Cristo, para o adorar. Se ajoelharam, prostraram reverência diante de Cristo para o adorar. Então abriram seus tesouros e lhe deram presentes, ouro, incenso e mirra. Cristo, o Filho eterno, inseparável do Deus Todo-Poderoso. Então, aqui apresenta já adoração. Então, esta palavra aqui é para o adorar, certo? A adoração vem de um verbo grego, proskineo, né? Que no Novo Testamento significa prostrar-se, reverenciar, render honras divinas, prestar culto ao Deus divino, a um ser divino, ao Filho divino. Então eles vieram prestar adoração, culto ao Deus Filho divino. Beleza? Glória a Deus. Agora interessante aqui, ó. A nenhum homem foi digno de receber adoração. Você sabia disso? Olha o que diz Atos capítulo 10, versículo de número 23 ao 24. Ou seja, homens não são dignos, nenhum homem é digno de receber adoração. Atos capítulo de número 10, versículo 23 e 25. Leia aí, por favor, aqui na tela. Então Pedro enviou os 3 para entrar a ser seus hóspedes. Então Pedro convidou os 3 para entrar e ser seus hóspedes aquela noite. No outro dia, foi com eles acompanhado por alguns irmãos de Jope. 24. Chegaram a Cesareia no dia seguinte. Cornélio estava esperando por ele e havia reunido seus parentes e amigos íntimos para conhecerem a Pedro. 25. Quando Pedro entrou na casa, Cornélio prostrou-se diante dele em adoração. Cornélio, aqui prostrou-se diante de Pedro para o adorar. Olha a resposta de Pedro, 26. Mas Pedro disse: levante-se, eu não sou um Deus como filho do Deus como Cristo eterno e Deus para sempre. Sou homem como vocês. Levantem-se, pois eu não sou Deus. Beleza? Digno de adoração, Cristo, o Deus eterno para sempre. Interessante, nenhum homem na face da terra que já existiu e que venha a existir não é digno de adoração. Referente a culto divino, cultuá-lo divinamente, como um Deus. Os anjos, por mais poderosos que sejam, também nenhum anjo, nem os serafins, nem os arcanjos, nem os anjos, nem os querubins, né? Nenhuma classe de anjo ou nenhum anjo lá no céu é digno de adoração. Os anjos também não. Apocalipse capítulo 19. Vamos lá para Apocalipse. Capítulo de número 19, versículo 9 e 10. Olha só. Anjos também, assim como os homens, anjos também não foram dignos de adoração. Apenas uma pessoa, um ser divino, né, que foi, e sempre será digno de toda adoração. Quem? O Filho do Deus eterno, Cristo Jesus. E ao anjo, acompanha aqui, por favor. E ao anjo disse para mim:
escreva: felizes aqueles que são convidados para o banquete de casamento do Cordeiro. E acrescentou: estas palavras são verdadeiras de Deus. O 10, olha o 10 agora. Então caí aos pés dele, para o anjo, para adorá-lo. Porém, ele disse: não faça isto, pois eu sou servo de Deus, como você e como seus irmãos, que se mantêm fiéis, os quais testificam de Jesus. Adore a Deus Pai e Deus Filho. O propósito central da profecia é dar testemunho de Jesus. Então aqui, o anjo diz: adore, não faça isso, pois sou conservo de Deus, como vocês e os seus irmãos, que se mantêm fiéis, os quais testificam de Jesus. Adore a Deus. Agora preste atenção aqui. Adore a quem? A Deus. Cristo recebeu adoração como Deus. Só poderia ser adorado se fosse Deus. Se não fosse Deus, não poderia ser adorado. Cristo recebeu adoração. Por quê? Porque ele era o Verbo. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus, Filho de Deus, sendo ele Deus por essência, do Pai, ok? Adore a Deus. Apocalipse também, capítulo 22, diz também que anjos não são dignos de receber a adoração, só Cristo. Eu, João, vi e ouvi todas estas coisas e caí no chão para adorar o anjo que as mostrava a mim. Aí, olha o que é que o anjo responde a João. Porém, ele me disse outra vez: não faça isso. Eu também sou servo como você e seus irmãos, os profetas, bem como todos aqueles que atendem à verdade declarada neste livro. Adore ao Filho e ao Pai, adore a Deus, Deus Pai e Deus Filho. Adoração só a Deus. Então você viu que os reis foram lá ao encontro do menino chamado Jesus, que acabara de nascer, para o adorar. Só existem duas pessoas dignas de toda adoração: o Pai e o Filho. Você sabia disso? Só existem essas duas pessoas dignas de toda adoração: o Deus Pai e o Deus Filho. Cristo, o Filho de Deus, digno de toda a adoração. Mateus capítulo 14, vou mostrar alguns versículos para você rapidinho. Mateus capítulo 14, olha só Pai e Filho são dignos de toda a adoração. Mateus capítulo 14, 31 a 33. 31 diz: no mesmo instante Jesus estendeu-lhe a mão. Lembre-se disso. Adore a Deus. Deus. Será que Jesus era Deus? Recebeu adoração? O anjo que disse. E isto foi a revelação de um anjo lá no céu. Quando João foi o adorar, ele disse: epa, não, aqui não. Adore somente a Deus. Agora vamos ver. Cristo recebendo a adoração. Se a adoração é só a Deus, isto significa dizer que Cristo, o Filho, também era Deus pelo Pai. No mesmo instante, Jesus estendeu-lhe a mão e o segurou. Ó homem de pequena fé, por que você duvidou? Disse Jesus. 32. E quando eles subiram no barco, o vento parou. 33. E os outros ficaram muito admirados e o adoraram, dizendo: realmente o Senhor é o Filho de Deus, sendo ele também Deus. Se é Filho de Deus, é Deus também, meu irmão. É ou não é? O raciocínio é lógico. Filho de formiga é elefante? É jacaré? É zebra? Não, é formiga. Filho de elefante é elefante. Filho de homem é homem. Filho de jacaré é jacaré. Está entendendo o raciocínio como é que é? Então, filho de Deus, filho Deus. É Deus também, assim como o Pai é da mesma essência. Beleza? Então, eles pararam para adorar o Filho de Deus. Adorar.
realmente o Senhor é o Filho de Deus. Admirados e o adoraram. O que é que o anjo lá no céu, no Apocalipse, disse? Adore somente a Deus. Filho, acabou-se. Não tem outra explicação, não a tem acrescentar, não tem do que diminuir, e não entra aqui o achismo e nem o meu eu. Apenas leia as escrituras do jeito que está aqui, não a mude, não coloque o seu achismo, aí você vai se atrapalhar. Adora somente a Deus. A que Deus ele estava falando aqui? O Senhor, o Filho. Tem mais? Tem mais. João capítulo 9, versículo 35 e 36. João capítulo 9, perdão, 35 e 38. Jesus andava por todas as cidades e vilas daquela região, ensinando nas sinagogas dos judeus e anunciando as boas novas do reino. Em todo lugar aonde ele ia, curava as pessoas de todas as enfermidades e doenças. 36. Ao ver as multidões, ficou com pena delas, porque estavam aflitas e desamparadas como ovelhas sem pastor. 37. A colheita é grande, mas os trabalhadores são tão poucos, disse ele aos seus discípulos. E o 38, portanto, peço ao Senhor. Eita, Jesus, eu estou falando, João, eu estou lendo Mateus, meu irmão. João, capítulo de número 9, agora vai, 35. João 9, 35. Quando Jesus soube que haviam expulsado, procurou o homem e lhe disse: Vê, você crê no Filho do Homem? Olha só, 36. Ele respondeu: Quem é ele, Senhor, para que eu creia nele? 37. Você já ouviu? Disse Jesus. É aquele que está falando com você. Agora, olha a voluntariedade espiritual da alma desse ser. Sim, Senhor, disse o homem, eu creio. E o adorou a Jesus. Lembre-se, o que foi que o anjo disse a João lá no céu? Adora somente a Deus. Adora somente a Deus. Jesus, se não fosse Deus, ele poderia rejeitar esta adoração. Sim ou não? Sim. Ele rejeitou? Não. Olha o que é que Jesus disse. Quando este ser, esta criatura, adorou a Deus. Olha o que é que Jesus disse. Então Jesus disse: eu vim ao mundo para o julgamento, a fim de que os cegos vejam e os que veem fiquem cegos. Jesus aceitou aquela adoração, né? E aqui ele já deu uma sentença, né? Aqueles que realmente são os filhos de Deus e os que não são os filhos de Deus. Os que não são continuarão cegos e os que são, né, cego, vejam. Então aquele homem viu o próprio Filho de Deus, o próprio Deus ali encarnado. Beleza? Tranquilidade. Adora somente a Deus. Aqui, ó. 38. Sim, Senhor, disse o homem, eu creio. E o adorou a quem? Ao Pai ou ao Filho? Ao Filho. Beleza, muito bem. Lucas capítulo 24, vamos para mais uma aqui. Lucas, capítulo de número 24. Adoração somente em todos os seres viventes no céu, na terra e debaixo da terra, somente ao Pai, ao Filho, dignos de toda adoração. Lucas capítulo 24, 50 e 52. Pois Jesus os levou para a proximidade de Betânia e, levantando as mãos para o céu, os abençoou. Jesus os abençoou. Estando ainda a abençoá-los, ele os deixou e foi levado ao céu. Jesus, agora o 52. Então eles o adoraram. O
Adoraram a quem? Ao pai ou ao filho? Ao filho. Beleza? O adoraram e voltaram para Jerusalém cheios de grande alegria. Beleza? Agora, Filipenses capítulo 2, olha só. Filipenses capítulo 2, versículo 9 ao 11. 2, 9 ao 11. Olha só. Contudo, foi por causa disso que Deus o levou até a mais alta posição e lhe deu um nome que está acima de qualquer outro nome, ao seu Filho. 10. Para que ao nome de Jesus, olha só a adoração, a reverência, né? Para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre no céu, na terra e debaixo da terra. Irmão, atenção aqui, ó. Todo joelho se dobre no céu, na terra, 3 lugares: céu, terra e debaixo da terra. Se você quer indagar, quando você chegar na eternidade, pergunta a Paulo: Paulo, tu falou de 3 lugares, 3 dimensões: céu, terra e debaixo da terra. Então, esses seres, né? Essas pessoas que estavam no céu, na terra e debaixo da terra, deveria se prostrar, né, diante do Filho de Deus, do Cristo eterno. E o 11, e toda língua confessa que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus, o Pai. Confessa que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus, Pai. Cristo e o Pai, 2 pessoas distintas, inseparáveis e dignas de toda adoração. Mateus 20, vamos para Mateus, capítulo de número 20, versículo de número 20. Nisso a mãe de Tiago e João, filho de Zebedeu, trouxe os 2 filhos a Jesus, inclinou-se e pediu um favor. Inclinou-se, aqui ó, adorou a Cristo, né? Mateus 20, 20. Você sabe dessa história, né? Ela inclinou-se com seus filhos. Inclinar e adorar somente a Deus Filho. Beleza? Apocalipse capítulo 5, agora vamos para a revelação. Apocalipse capítulo de número 5, versículo de número, Apocalipse 5, versículo 8 ao 14, presta atenção aqui. E quando ele recebeu o livro, os 24, ele quem? O Filho, recebeu o livro, tomou o livro da mão daquele que estava sentado no trono. Você volta, o versículo de número 1. Aí quando você chegar no 8, você vai entender isto aqui. E quando ele, Cristo, o Filho do Deus eterno, recebeu o livro, os 24 anciãos caíram de joelho diante de Cristo. Os 24 anciãos caíram de joelhos diante do Cordeiro Cristo, diante do Filho de Deus. Cada um com uma harpa e com taças de ouro cheias de incenso, que são as orações do povo de Deus. 9, eles cantavam-lhe um cântico novo com estas palavras: o Senhor é digno de receber o livro, o Senhor quem? Cristo, o Filho, e de quebrar os seus selos, abri-lo, porque foi morto e com seu sangue comprou para Deus pessoas de toda a tribo, língua, povo e nação. Com seu sangue na terra, comprou para Deus Pai pessoas de toda a tribo, língua, povo e nação. 10, e os reuniu num reino e os fez sacerdote do nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra. 11 até o 14. Então, na minha visão, eu vi a voz de muitos anjos, milhares e milhões de milhões. Eles entoavam, eles rodeavam o trono, bem como os seres viventes e os anciãos. É lindo, né? E cantavam com voz forte: ao Cordeiro que foi morto é digno
ao Cordeiro, o Filho, o Verbo que se fez carne, né? É digno de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e o louvor. É ou não é? E você ainda vem me dizer, né? Os pós-graça, que este ser aqui, o Cordeiro, Cristo, deixou de existir em 70. Isto é uma heresia. Pregar, dizer, afirmar que o Cordeiro, Cristo, o Filho de Deus, deixou de existir no ano 70, é sim uma grande heresia. E cantavam com voz forte, quem todos os anjos no céu, ao Cordeiro, que foi morto, é digno de receber o poder e a riqueza e a sabedoria e a força e a honra e a glória e o louvor. E ele recebeu isso aqui até 70. É isso? Pelo amor de Deus. Vamos parar de falar heresia. Aqui, ó, 13. E então ouvi todas as criaturas que há no céu, na terra e debaixo da terra. Olha o que é que Paulo disse lá em Filipenses, capítulo 2, né? Todas as criaturas que há onde? No céu, uma dimensão, na terra e debaixo da terra, e no mar, e tudo que neles existe, clamando ao que está sentado no trono, o Pai, e ao Cordeiro pertencem o louvor, a honra, a glória, o poder para todo sempre. Cadê o Espírito Santo aqui? Para receber a glória, o louvor e o poder para todo o sempre. Para todo sempre ou foi até 70? Ao Cordeiro e ao Pai, que está sentado no trono. Deixa eu ver. 13. Agora o 14. O 14 diz: e os 4 seres viventes ficaram dizendo amém, e os 24 anciãos caíram por terra e o adoraram. Amém. Adoraram a quem? Ao Pai e ao Filho. O próprio Pai, agora aqui para a gente fechar, o próprio Pai ordenou, o Pai de Cristo, do Filho, do Verbo, ordenou a todos, né? Eu disse a todos os anjos no céu, que adorem o Filho. O Pai ordenou, deu ordem a todos os anjos, adorem o Filho. Não, irmão, isso não existe não, isso não está na Bíblia não, isso foi acrescentação. Isso não, o Filho não é digno de adoração não. Volta o vídeo e assista tudo de novo. Hebreus, olha o que é que o Pai disse, né, aos anjos. Hebreus capítulo 1, versículo 5 e 6. Presta atenção aqui para a gente fechar. Deus nunca disse a nenhum anjo. Deus olhou a toda a classe de anjos, todos os anjos, né? Serafins, querubins, arcanjos, né? Todos os anjos no céu. Mas ele nunca disse a nenhum sequer. Milhões de anjos. Ele nunca disse: você é meu filho. Hoje é o dia da sua coroação. Noutra ocasião, ele disse: eu serei seu pai e ele será meu filho. No mundo. Agora, olha o 6. O 6, e ainda numa outra vez, quando seu filho primogênito veio ao mundo, no ventre de Maria, Deus disse que todos, aqui ó, todos os anjos de Deus o adorem. Adorar quem? O filho primogênito. É forte ou não é? Será que Deus disse, olha, o adore porque em 70 o meu filho vai deixar de existir? Isto é uma aberração, isto é uma loucura. Isto chama-se loucura. É louco quem diz isso, né? Quem disser que o Filho deixou de existir em 70, Cristo, irmão, simplesmente você não tem conhecimento, é fraco de conhecimento. É o seu achismo, não é o que diz as Escrituras. Então,
Cristo, o Filho eterno do Deus Pai, é digno, eu disse, é digno de toda adoração. Beleza? Se quiser, para você se apoiar melhor e defender este pensamento, esta doutrina, volta ao vídeo que você vai ficar melhor informado e não vai cair nessa carapuça, nessa heresia, neste engodo, nesse fake, nesta mentira em dizer que o Filho de Deus deixou de existir em 70. Próximo vídeo, irmão Van. Próximo vídeo, próximo estudo. Cristo, o Filho do Deus eterno, Cristo, o Deus eterno, Filho de Deus Pai, possuía, presta atenção, possuía a capacidade de ser indestrutível, indissolúvel. Você nunca ouviu falar sobre isso? Claro, eles não vão ensinar sobre isso. Eles já caíram na besteira em dizer que Cristo deixou de existir em 70, agora eles estão vendo a verdade, né? E não podem mais nem tocar nesse assunto. Por quê? Porque eles vão ver agora, você do canal Messias Souza, né? E do canal O Preterista, você vai ver aqui comigo, irmão Van, que o Cristo, o Filho do Deus, ele possuía e possui a capacidade de ser indestrutível ou indissolúvel. Quer ver? Próximo vídeo. Estudos sempre às 11h45 da manhã. Deixa teu like. E se você quiser se inscrever, amém, fique à vontade, né? Seja inscrito no canal Metanoia da Graça, para a glória do Deus eterno. O Filho primogênito veio ao mundo. Deus disse. Quem disse foi Deus. Deus disse aqui, ó, Deus disse aos anjos. Ó, o Pai disse aos anjos que todos os anjos dele o adorem. Adore quem? Ao primogênito, Filho do Deus eterno. Paz do Cristo eterno.